A paz, queridos, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso AbaCast. E antes de qualquer coisa, deixa teu like, compartilha e comenta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que é muito importante, tá? O YouTube entende que nosso vídeo é um conteúdo de relevância. Então não esquece de deixar o teu like, compartilhar e se inscrever no canal. E como os outros episódios, né? Hoje não será diferente, com um tema especial e um convidado também muito especial. Está aqui conosco hoje o nosso amigo, né, ilustre adorador, nosso amigo Ezequiel Costa. E aí, Ezequiel, como é que tá? Tô bem, graças a Deus, né? Hoje tive um dia, posso dizer assim, literalmente na presença de Deus, né? Passei o dia todo assim numa conexão muito, muito top mesmo com o Espírito Santo. Amém. E hoje não poderia terminar melhor, né, do que aqui, né? No podcast aqui falando sobre o tema que vamos falar nessa noite, né? Amém. E o tema nessa noite, queridos, é algo muito relevante, que é adoração. Adoração a gente sabe que envolve muitas coisas, né, Ezequiel? A adoração, de fato, ela vai nos trazendo um louvor, a oração em si, Com né? certeza. O jejum, Com certeza. uma consagração, né? Só que você, como um belo músico, né, que o Senhor te deu esse dom, né? E a gente escuta muito algumas pessoas falarem sobre levitas. É uma questãozinha, né, que a gente escuta bastante, né? É normal das pessoas quando vai se dirigir a qualquer músico ou ministro, né, de louvor, seja quem canta, quem toca, e fala levita do Senhor, né? E aí a gente entra nessa questão que não é uma nomenclatura assim correta, né? E eu até separei, se eu puder agora, Sim. eu até separei aqui primeiro o significado, né? Os levitas, para quem não sabe, né, eles vinham da tribo de Levi e eles eram dedicados ao serviço do templo, né? Como atribuição de acessórios ao culto, menos importante do que as que cabiam aos sacerdotes levíticos da família de Arão. Então, eram os únicos a ter acesso ao altar, né? E eu separei até uma passagenzinha que fala sobre os levitas também, que é em Números, capítulo 8, que diz assim, capítulo 8, versículo 9, que diz, farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Versículo 10. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Versículo 11. Em seguida Arão, fazendo o gesto ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Aí nessa questão a pessoa pode falar, não, então aí, tá certo, né? É ao serviço ao Senhor. Só que esse serviço, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, a gente vai conhecer um pouco mais, esses serviços nada mais é do que o cuidado com o templo, né? Eles ali batiam estaca, então cuidavam da ornamentação, tinha todo esse preparo. Já diferente da nomenclatura correta, que é tangedor, né? Aí, lógico que essa palavra também ela se aplica a quem também tangia animais, né? Mas o significado de tangedor, né? Aquele que tange ou toca instrumentos. Então, só no significado, ele já fala de maneira correta como é. E eu separei uma passagenzinha também pequena, um versículo só, que é em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Isso aqui é muito forte, porque já deixa aqui bem claro qual é o poder que tem, né, a autoridade que tem um verdadeiro tangedor. Então, Eliseu ali, ele chama, né, foram os reis ali, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Idom, quando chega para falar com Eliseu. E ele, antes de mais nada, ele chama um tangedor. E aquele tangedor, ao tocar, vem o poder de Deus sobre a vida de Eliseu. Olha aí. E é literalmente o que a gente faz no ambiente de adoração, né? O tangedor, ele tem essa responsabilidade. Ele tem... Quando a gente entende, na verdade, esse papel de tangedor e o que isso é sobre nossas vidas, né? De quando a gente subir num púlpito, não só no púlpito, mas em todo o ambiente que a gente vai ali, de alguma maneira, tocar e cantar, quando a gente entende essa responsabilidade de trazer o poder de Deus para o ambiente, para as vidas, isso muda totalmente o conceito, né? E se a gente temos um tema hoje, né, que é a adoração, mas
Se a gente pudesse colocar um subtítulo, né? É. A gente... Vamos colocar, né? Levita ou tangedor? Né? Aí, eis a pergunta, né? E é um tema que vai ser bem... Vai dar bastante pano pra manga, né? Hoje, isso aí é. esse tema aí, levita ou tangedor. A gente não estamos aqui pra ser donos da verdade, tá? Eu ia falar até agora, não tem problema, É. tá, gente? Se vocês conhecem, né, algum músico e tal, e chama ele de levita, meu Deus, isso não é um pecado, Não né? é um pecado, A gente só tá trazendo aqui um fato que é natural das pessoas, até quando vai se comunicar, falar levita, e só estamos passando um fato só do verdadeiro, assim, vamos dizer, o nome correto, né? Significado A que tem se que se chamar dar, né? e o significado também, o poder disso, né? A gente tá querendo trazer uma clareza aqui, né? Sobre esse assunto, exatamente. que é um assunto que todo mundo fala, né? Já é de costume falar sobre isso, né? E Ezequiel, essa situação que a gente vê, você falou aí sobre o tangedor, né? Que ele, através do instrumento que ele toca, Exato. ele consegue atrair a presença de Deus, né? Ele traz a presença de Deus para o ambiente. E você é um tangedor aqui da Igreja Aba, né? E nós sabemos que Deus te usa bastante no louvor, mas conta para nós assim, como é que é a tua dinâmica de busca, de entrega assim ao Senhor? Minha conexão assim com Deus, principalmente nessa área, né, de adoração, eu sempre tive dentro de mim o peso de responsabilidade, né, por saber o que Deus colocou na minha vida. Então há uma necessidade, se você quer manter algo que Deus colocou na sua vida, então há uma necessidade de busca, né? Não quer dizer que você não vai conseguir fazer aquilo, tal, caso você não esteja numa busca, mas não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser mantido aquela presença e tal. E principalmente quando a gente entende que o dom que Deus dá pra gente e tudo mais, ele deu, ele pode tirar também se ele quiser. E quando a gente entende o peso disso, é aquela responsabilidade. Eu mesmo, particularmente, todas as vezes que eu vou subir, tanto seja num púlpito ou qualquer lugar que eu vou abrir a minha boca para adorar a Deus, todas as vezes eu só peço a Deus, eu falo, Deus, eu sei o quão pecador eu sei o quão errado eu sou como ser humano, o tanto que eu erro, mas te peço apenas que o Senhor me dê mais uma oportunidade de ser usado pelo Senhor. Porque todas as vezes que Ele nos deu esse dom e a gente abre a nossa boca para fazer, isso eu falo assim, eu estou falando da minha vida no sentido de louvor, mas pregação, em todos os sentidos, assim, no âmbito ministerial, né, de igreja e tudo mais, acho que é uma oportunidade que Deus dá da gente ser usado por Ele. Então, quando a gente entende que a gente não é nada e que aquilo ali que flui através de nós é apenas uma oportunidade que Ele nos dá, assim, de tipo, tá bom, você é pequeno, mas eu vou te usar, sabe? Então, todas as vezes que eu vou ministrar, que eu vou louvar, lógico, tem aquela busca, né, de consagração e tudo mais, de poder sentir que está conectado literalmente ali com o Espírito Santo, de realmente passar não o que eu quero, a minha vontade, ou vou cantar o que eu estou com vontade, não. Mas cantar, eu sempre falo, Deus, ministra no meu coração o que o Senhor quer ouvir como adoração. Né? Porque se a adoração é para Ele, é Ele que tem que escolher, não sou eu que tenho que chegar aqui e falar, eu vou cantar isso e isso, porque pronto, e acabou. Então, literalmente, eu sempre peço a Ele essa oportunidade. E assim, meu meio de consagração é o de prática, ou pelo menos devia ser, né? De prática para todo músico do Senhor, que é o jejum, a oração e a busca na palavra também, né? Porque, querendo ou não, a palavra é o nosso alimento, né? Se não se alimentar, vai estar aqui fraco, não vai ter nada para passar e vai ser só mais uma voz bonita, afinada, mas que não tem unção, não tem graça, não tem nada. Então, é uma coisa morta, né? Não tem vida, né? Perfeito, Ezequiel. Mediante essa busca, assim, já teve algum momento que você teve uma experiência com Deus marcante nessa tua busca, nessa tua intensidade com Deus, assim, né? Como é que tu pode nos orientar? Teve uma, assim, né? Foi uma experiência não no sentido, vamos dizer, eu cantando, mas sobre essa área da minha vida, né? Uhum. Eu acho que eu tinha meus 12... até esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eu tinha por volta dos meus 12, 13 anos. E na antiga igreja, né? Que eu congregava lá na Bahia, né, no estado da Bahia.
tinha lá, eles tinham uma semana de adoração. E nessa semana de adoração, o que era feito? Nessa semana de adoração, era tirada todas as cadeiras do templo, todas as cadeiras, e o pastor colocava tapete da entrada até o púlpito. Então, não tinha lugar. Então, você chegava, tirava seu sapato, sua sandália, ficava de meia ali tranquilo, mas entrava. E você literalmente ficava como se fosse em casa, à vontade. Então, você sentava e tal. E ali, naquele dia eu tive uma experiência com Deus, assim, Deus começou muito novo, né? Então Deus começou a ministrar muito forte, assim, no meu coração. E eu lembro que eu chorava, assim, sem parar. E eu meio que, pela idade, né? Eu sem entender o que estava acontecendo, por que que eu estava chorando. E eu lembro que minha mãe, né? Chegou em mim assim e falou, pode chorar, meu filho, não segura não, pode chorar. E eu lembro que naquele dia eu saí daquele culto chorando, cheguei em casa chorando. Olha aí. E aí eu entrei no quarto e eu lembro que eu coloquei um CD, se eu não me engano até de David Keelan, né? Que a música é uma música que fala: quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Aí tem um trecho dessa música, e isso assim, eu deitado na cama chorando e só ouvindo aquilo ali, Deus bradando dentro de mim. E aí tem uma parte da música que ele fala assim, né? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. E naquele momento ali, Deus queimou mesmo assim no meu coração, falando que mais de uma canção ele ia me dar, né? Mas entendendo também que não era só uma canção que ele queria de mim. E lógico que aí vem a busca, vem a entrega, vem a devoção a Deus, vem a conexão com o alto, né? E nessa época eu nem ainda, vamos dizer assim, eu só cantava com oportunidade, né? Ainda era aquela coisa mais, chegava ali, aí cantava com meu pai, às vezes, né? Antigamente, música de Lázaro ainda, só ajudando ele, só ficava só ajudando ele aí, e ainda não tinha noção e tudo de tudo que Deus ainda ia fazer na minha vida, né? Através da adoração, através do louvor. Você fez aula de canto ou só foi a unção mesmo assim que Deus te deu? Ou teve algumas aulas aí? Assim, isso é importante para qualquer ministro, né, de louvor. A unção, o dom, é Deus quem dá, mas nada melhor também do que a gente buscar aperfeiçoar, né? Então, até um diamante ele é pegado bruto e ele é lapidado, né? Então, porque o que a gente recebe, a gente não vai querer melhorar ou aperfeiçoar ou conhecer e saber mais. Então, sim, né? Eu fiz aula de canto. Isso porque, assim, gente, quem me conhece hoje e tal, vê eu cantando, mas eu cheguei a ouvir muitas pessoas de chegar e me instruir. E graças a Deus que eu escutei, né? Porque quando eu comecei a cantar mesmo, tinha aquela coisa de ficar muito com o microfone grudado. Então tinha hora que eu dava uma nota alta com o microfone grudado na boca, na caixa ia, dava aquela pancada. E aí eu lembro até hoje Salomão, né? Felizmente hoje se encontra afastado, mas cantava e tal. E aí ele encostou em mim e falou que quando for dar uma nota assim, afasta o microfone. Aí de pouco em pouco, pessoa por pessoa que ia chegando em mim, eu fui aprendendo. Até que eu tive a oportunidade de entrar numa aula de canto, né? Aí fiz, eu acho que durante um ano, foi 8 meses, se eu não me engano, um curso que eu tenho muito ainda a aprender, muito, mas muito mesmo. Mas foi assim, foi uma base, né? De pelo menos para quem não sabia nem o que estava fazendo, cheguei ali, pelo menos hoje em dia eu sei mais ou menos, eu sei o que eu estou fazendo, sei o que sai. E isso é muito importante para quem canta. Principalmente, eu vejo muita gente falar, mas é para Deus. Então é para Deus e você vai fazer de qualquer jeito? Isso não entra na minha cabeça. Se é para Deus, aí que a gente tem que fazer com perfeição, aí que a gente tem que ter o cuidado, o zelo. E lógico, não focando também só nessa parte, porque como eu disse aqui anteriormente, não adianta nada ter uma voz afinada, cantar bonito, a música ser linda e não buscar, e não ter unção, vai ser uma coisa morta, vai ser mais um artista, como qualquer um que a gente tem milhares pelo Brasil, que cantam e encantam, mas unção mesmo não tem. Então acho que é o principal assim também, né? Aparentemente é aquelas pessoas, né, Ezequiel, que aparentemente elas estão ali de joelhos, estão dobradas, mas o coração está de pé. Foi a ministração agora, né? Nosso culto de terça-feira, exatamente. É muito forte isso aí. E assim como tangedor, né? Quase. Eu lembro muito do Davi, cara.
O Davi, ele faz algo fantástico. Aquilo ali me marcou muito. Literalmente você vê o poder de um tangedor, né? Isso, 1 Samuel, se não me falha a memória, capítulo 16, versículo, acho que 17, 18, fala que o Espírito vindo da parte do Senhor atormenta Saul, né? No 18, no 19 também vai falar. Aí, interessante que um dos servos do Saul disse assim: ô meu rei, seria bom que tivesse alguém que tocasse para o Senhor, aí o Senhor ficar mais calmo. E ele pensa e vamos buscar alguém que toque. Aí um dos seus servos diz assim: eu conheço um moço, filho de Jessé, o Belamita, toca bem, é ótimo guerreiro, né? Bravo, né? Ali questão de vigor, boa aparência. Ele dá 4 características do Davi. Só que a pergunta é: onde foi que esse cara viu Davi tocar? Eis a questão. A questão. Eu acho que é o problema de muitas pessoas, é querer estar em cima do palco, é querer estar nos aplausos. Isso é bom para o ego, né? Mas, assim, a gente entendendo vê que quando Deus tem algo para fazer, independe do lugar que você está. Você não precisa estar aparente, você pode estar escondido dentro de uma caverna, Deus vai lhe encontrar, e o que for para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Então é uma busca assim, como eu posso dizer, né? De maneira errada, né? De maneira errada de ser reconhecido por Deus, né? Que não é aparecendo. O Davi era pastor de poucas ovelhas. Naquela época, se você for estudar a história de Davi, querido, você que está em casa, você vai ver que ser pastor de ovelhas era motivo de vergonha. E o Davi era pastor de poucas ovelhas, era mais vergonhoso ainda. Só piora a situação dele. Então, enquanto ele estava fazendo algo que não era tão de honra, não tinha tanto estrelato, não tinha visibilidade, ele adorava. Ele era um adorador. A adoração do secreto de Davi levou o Davi ao palácio. Exatamente. Olha só. Foi o que fez ele não ter medo, né? Isso. Por enquanto que muitos guerreiros que estavam aparentes, né, não tiveram a coragem. Não. Ele que estava lá escondido, na hora que chegou, quem é esse? Já tinha matado o urso, quem né? Quem é esse que está desafiando o Senhor dos Exércitos? Não pensou nem 2 vezes, né? Só fez. Exatamente. É muito interessante essa pegada, né? Ezequiel, como tangedor, como adorador da casa do Senhor, um conselho aí que você poderia dar às pessoas que estão começando nessa pegada aí de adoração, de músico, né, na casa do Senhor, um conselho que você poderia dar para essas pessoas assim que, de fato, aquilo que você faz que marca a tua vida e tu não consegue viver sem? Cara, eu acredito que eu até já falei aqui, né, mas eu acho que seja essencial. Assim, se a pessoa, no caso, ela estiver realmente começando, não deixe de ouvir quem já está ali mais tempo do que você. Tem essa maturidade, sabe? Tem esse reconhecimento. Nessa parte eu falo, lógico, de voz e tudo mais, né? Mesmo que você, mas eu comecei agora, mas eu já estudo, mas aquela pessoa ali está mais tempo, ela tem mais carga para te passar. E quando ela passa, é para ver o seu crescimento. Principalmente se a gente, acontece muito, você vê uma pessoa cantando, aí a pessoa até chega e fala, rapaz, eu não canto nada. Mas você vê que ela tem capacidade potencial para crescer. Então, quando você começa e tal, você está naquele gás, né? Literalmente por amor a Deus e por gostar de adorar a Deus. Eu acho que vou colocar em 3 coisas essenciais. Escutar quem está mais tempo do que você e quem vai estar te passando instruções, como qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida. Se a pessoa faz há mais tempo, ela vai saber mais do que você, ela vai conseguir te passar algo melhor. Em segundo, assim, não segundo, né? Primeiro tem que ser a busca a Deus, né? Antes de tudo, buscar a Deus. Aí eu coloco em segundo você ouvir quem está há mais tempo do que você. E terceiro, buscar, né? Um conhecimento maior sobre canto, sobre voz. Se você, no caso, for apenas um instrumentista e não cantar, então buscar mais conhecimento. Eu falo até que, até eu, né? Eu me coloco nessa posição que eu até falho nisso. Porque no violão, por exemplo, eu toco violão.
E na verdade eu já passei por vários instrumentos, né? Meu instrumento de começo foi o violão. Então na época eu acabei fazendo 6 meses, porque assim, desde criança, minha mãe já falava, né? Que eu passava um violão na televisão, os olhos chega brilhava. E aí com 13, 14 anos eu comecei a ter condições de fazer aula. Ainda não tinha violão, mas meu professor emprestava, eu levava para casa, me trancava dentro do quarto, passava o dia todo ali estudando ali. E nisso, por eu acabar pegando muito rápido, ele foi me deixando de lado. Aí deu 6 meses, eu meio que já estava aprendendo sozinho. Eu falei, não vou continuar pagando para aprender sozinho, né? E aí na época eu saí, ainda tentei fazer conservatório para aprender violão clássico e tal, que já é uma coisa um pouco mais avançada. Não consegui. E aí nisso chegou uma época que eu acabei me acomodando nesse sentido. Porque aí depois também entrei, comecei a estudar trompete, sax alto também, que é a parte de metais, né? Depois também acabei mudando, na época eu estudava, então mudou meu turno de escola e a filarmônica lá na minha cidade só funcionava em um horário específico. Eu acabei também parando porque eu não tinha instrumento em casa para estudar, que já é mais caro, né? São instrumentos mais caros quando se trata de metais. E aí também, quando eu fui para um outro ministério na minha cidade, aí acabei, peguei ali um contrabaixo, apenas base, né? Fazia só base. Aí comecei a aprender outras coisas, só que infelizmente teve o tempo que eu me passei afastado, né? Aí foi a época que eu acabei dando essa quebra de parar ali, de exercitar isso aí, né? E se eu pudesse pontuar algo também muito interessante sobre a minha vida, você, às vezes, para mim, por exemplo, que nasci num berço cristão, né? Você cresce ali, aceita Cristo, né? Porque com 5 anos de idade eu tomei minha decisão, né? Eu nasci num berço cristão, mas com 5 anos de idade eu levantei minha mãozinha, fui lá na frente e aceitei a Cristo. E quando você cresce já com o Espírito Santo e tudo mais, você às vezes não sabe a falta que ele faz, né? Então, quando eu me afastei, infelizmente me afastei aos 17 anos, não vou adentrar assim no meu testemunho que é muito prolongado, é só um fato, mas quando eu me afastei, a coisa para mim mais nítida que eu não tinha mais era a presença de Deus, porque quando eu cantava, literalmente saía, lógico, né? Minha voz saía afinada, saía bonitinho para as pessoas que estavam em volta. Mas eu sei o que eu sinto quando eu abro a boca para cantar. E quando eu abri a boca, depois que eu me afastei, eu não sentia mais aquilo. Eu literalmente sentia aquilo que eu falei, só uma vozinha bonitinha, afinadinha, mas que não tinha mais nada. Então, Tava vazio, né? vazio, literalmente vazio. Então, literalmente quando eu voltei para os caminhos do Senhor, e essa unção que eu falo que foi retirada, Deus retirou, porque é dele. Ele deixa em você para ser usado. Se você não vai usar para a honra e para a glória dele, ele pode facilmente, tranquilamente tirar. Então eu senti literalmente que ele tinha tirado. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, ele colocou de volta. Tanto que eu já cheguei a conversar com pessoas que eu tenho, lógico, né? Com toda humildade, pelo amor de Deus. Eu tenho, lógico, a noção que eu sou afinado, que eu canto bem. Mas já teve pessoas de chegar para mim e falar assim, nossa, você tal... Eu, sinceramente, eu não consigo ver isso. Sabe, eu já falei, eu não sei se... Acredito que seja de Deus também, porque quando se trata de unção, não é você, é o que flui através de você. Então, literalmente, eu sei que na minha pequenez, no meu tamanho aqui, tudo do que eu tenho e do que poderia sair de mim mesmo, é nada, né? Mas através da graça de Deus e da permissão, como eu disse, né? A oportunidade que ele nos dá de ser usado por ele, sim, acontece todo esse mover, né? E às vezes a pessoa olha para você e pensa que é você. E erroneamente, porque não é a gente. Quando flui ou o que acontece, não é a gente. É a unção, é a graça de Deus através de nossas vidas. Né? Quem está sobre? Se não fosse a mão dele sobre minha vida, o Ezequiel aqui ia ser nada, literalmente, nada. Né? Só consigo ser alguma coisinha por causa da graça dele, da presença dele que habita dentro de mim. Né? Olha aí. Qual canção te marca, assim, quando você toca assim, te faz parar, te faz refletir? Hoje, a canção que você canta ela, mas... Atualmente, né? Atualmente, né? É porque eu já ia falar que teve aquela que marcou, né? Essa de David Skilla. Mas eu acho que uma música que nos últimos dias, assim, eu tenho escutado, tem falado muito comigo. A gente escutou uma hoje, né? Já marcou, né? Aquela é linda, essa é linda. Logo aí pra vocês aí, pessoal. Primeira mão, né? Ele tá pegando uma música aí fantástica. Na música meu Deus. Iremos adorar juntos, né? A letra da música é sensacional, assim, é coisa
Meu Deus, é forte. Forte. Mas assim, é uma música que tem falado comigo nos últimos dias. É uma música que ela tem pelo nome Descendência, né? Descendência. Descendência, que é até de Pedro Henrique. É uma música muito linda. Tanto que até agora até sumiu a letra da minha mente, que eu ia cantar um trecho. Mas é uma música, quem quiser, né? Pode pesquisar e escutar. É uma música, assim, tem falado muito comigo. Descendência. Descendência, né? De Pedro Henrique. Vocês podem pesquisar e escutar. Não vão se arrepender, não, que é uma música muito forte. E ela tem falado muito comigo, muito mesmo. Tem outra, fora essa? Cara, no momento tem essa, né? Essa Descendência. E eu coloco a que a gente escutou hoje, que essa daí já marcou e já vai ficar já. Consegue soltar uma palhinha Não, dela? não, da Cruz não, essa não. Da Essa, Cruz essa, não, eu passo, né? essa eu passo o nome, né? Pra vocês aí que quiserem escutar. Hoje, quando a gente escutou essa música, foi muito forte. Foi um do lado chorando, o outro se arrepiando inteiro, o outro dando glória a Deus. Literalmente, o nome da música é A Cruz, né? Da banda Reino Song. Né? Quem quiser pode pesquisar aí, escutar. Também não vão se arrepender de maneira nenhuma. É uma música muito forte, literalmente fala da cruz, né? O sacrifício de Cristo ali na cruz. E não tem como não se arrepiar ou não se comover com esse hino. Literalmente não tem como. Não tem como. Realmente, pessoal, o hino em si é um hino muito bonito. Né? É Bíblia, literalmente, a Bíblia cantada. Né? É algo que impacta assim de uma maneira, traz um peso da glória de Deus assim, sensacional. Inclusive quem colocou foi o nosso pastor Vanderlei, né? Verdade. Nos apresentou essa música. Essa música pérola. Hoje, essa pérola, né? Obrigado, meu pastor. Vamos bem, muito obrigado. Né? E é literalmente nessa época que a gente tá vivendo, às vezes, de músicas que nem a gente diz, tão egocêntricas, né? Quando você pega uma música que literalmente, primeiro, ela é Bíblia, e segundo, falando de Cristo, e não de mim, não porque eu, não. Literalmente a música é Cristo, é a cruz, é o preço que ele pagou, e através desse preço a gente está aqui hoje. Então, tristemente, né? Hoje está sendo um pouco, às vezes, raro você encontrar uma música, né? Exatamente, que fale totalmente de Cristo, do sacrifício dele, do que ele pagou, e tirando a gente de jogo, né? Literalmente entendendo que a gente não é nada e quem tem que ser adorado é ele, somente ele, né? Esse é o critério que tu usa para ver a música assim e poder cantar, né? Eu tem sou alguma outra situação que você analisa? Eu sou extremamente apaixonado por adoração, cara. Né? É uma coisa que, às vezes, acaba sendo ruim, né? A pessoa pode falar, ixi, como é que é ruim o cara gostar de adoração? Porque, às vezes, a pessoa pede uma música diferente daquele ramo, você não... Você fica perdido, você falou, não conheço. E a pessoa olha pra você e fala, rapaz... Então, assim, é algo que... É um déficit, vamos dizer assim, que eu tenho, sim, que corrigir. Botar no repertório ali umas musiquinhas, né? Umas músicas animadas, que nem a gente adora o Senhor aqui na igreja, né? Com músicas animadas. Mas isso é uma coisa que eu já tentei até fugir um pouco, mas não consigo. Isso é desde sempre, assim. O que me chama a atenção na música é a maneira que ela é cantada e a adoração, e principalmente a letra. Então tem música que eu ouço a letra assim, eu falo, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui me arrepiou. Sentir a presença de Deus, eu falo, é essa. Eu não penso nem duas vezes, sabe? Então, às vezes, acaba sendo ruim por causa disso. Mas é porque a adoração, cara, é literalmente... Ela rompe, né? Ela rompe, é literalmente o que te leva a uma conexão maior com Deus. Então, às vezes, é que nem, por exemplo, eu particularmente, eu gosto de outros gêneros, gospel, vamos dizer assim, né? De um rap, um rock também. Mas não que seja impossível, tá, gente? Se conectar com Deus, com essas vertentes. Não é isso que eu tô dizendo. Mas, pra mim, particularmente, quando eu escuto um louvor de adoração... é automático aquilo ali, porque a letra, como é adoração, ela já começa adorando a Deus. Se começa adorando a Deus, te traz essa conexão com o Pai. E se te traz essa conexão, você sente a presença dele, você fica conectado. Isso. E aquilo ali já muda o ambiente, muda você por dentro, às vezes dependendo até do dia, de como você esteja passando o seu dia. Você coloca uma adoração ali, se você ia reclamar, você já não reclama mais, você começa a adorar, daqui a pouco já está agradecendo. Foi o que a gente falou hoje também, né, sobre agradecer. Às vezes a gente nem enxerga o que está na nossa frente, só sabe pedir, mas não agradecer pelo que a gente já tem, pelo que já está posto nas nossas vidas, pelas oportunidades que Deus nos concede no dia a dia. Então a adoração para mim é excepcional. Maravilhoso, de verdade. Coisa boa. Você consegue cantar
trecho aí de alguma música pra nós aqui. O ideal é a gente não tá, a gente tá sem um... Infelizmente, Sem um pessoal, violão, meu né? violão, como de praxe, né? Infelizmente quebrou as cordas. 2 cordas. Aí eu falei, eita, quando o Ítalo aqui, né, ainda falou comigo para poder trazer o violão, eu falei, ó, lembrei na hora. Mas tem uma das músicas, né, que tem falado, já fala, na verdade, desde que essa música foi lançada, sempre falou comigo. Na época eu lembro que só cheguei a cantar umas 2 vezes. E agora recentemente eu cantei aqui na igreja também, que é a Jeremias 23, que é uma música que sempre falou comigo. A maioria das músicas, assim, uma indicação, né? Pra quem quiser, às vezes não conhece, apesar de ser uma pessoa bem conhecida, que é o Alessandro Vilas Boas, né? É um cara, assim, que eu particularmente eu pego como referência, porque ele literalmente, as letras dele não é pra agradar você. As letras dele é pra agradar a Deus, simplesmente. Que são músicas literalmente Bíblia e adoração. E aí, eu acabei de falar aqui, né, que eu sou apaixonado por adoração. Então, quando eu ouço louvores como esse, eu literalmente não tô me preocupando ali com a minutagem, porque normalmente tem música dele que é bem grande, né? Às vezes, sei lá, 11 minutos, por ser espontâneo, adoração e tudo mais. Mas eu não me importo com isso, né? Eu me importo literalmente com a letra, com o que ele tá passando. Então, se eu pudesse puxar, né? Eu vou puxar um trechinho de Jeremias 23 mesmo. Não vou cantar ela inteira, tá, pessoal? Até porque sem o violão fica aquela dinâmica faltando, né? Mas vou cantar um trecho aqui. Tu que és santo Deus, e o teu zelo consome os que te amam. E eu te amo, Deus, tua santidade e poder. Dá-me do teu vinho pra beber, que é o sangue do Cordeiro que venceu. Salva o teu povo, Deus, das mãos dos que te usam para o próprio bem. Limpa a tua noiva, Deus, com veste de justiça e nos faz brilhar de novo. Ouça minha voz, bebi muito vinho e eu quero o teu reino aqui. Essa música é muito forte. E ela, para quem nunca escutou agora, ficou meio assim com a letra, né? Ela se encontra lá, ela foi baseada, na verdade, né, em Jeremias 23, o versículo 9, né? Que é quando Jeremias ele fala que se sente como um bêbado embriagado pelas santas palavras do Senhor. Então, assim, não se assuste, né, com a letra, mas literalmente é uma música, por mais que às vezes não pareça, mas é uma música 100% Bíblia, foi tirado de um capítulo, né? Literalmente ele leu e fez. Outra pessoa que a gente conhece que faz muito isso é o Rodolfo Abrantes, né? Rodolfo Abrantes tem música dele que, se você pegar a música e pegar o capítulo, ele só fez pegar a música, o capítulo inteiro e transformar numa música. E ele não botou, não tirou, não fez nada. Ele só fez pegar e transformar numa música. E Pisadura, sai alguma coisa aí? Ah, Pisadura sai, com certeza. Aqui é mais uma música, né? No caso, essa aqui já é de Rodolfo, que a gente acabou de comentar. E que literalmente também é Bíblia, né? Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno
de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Oh, tu és o caminho aonde eu vou. Essa é outra. Essa aqui é marcante. Essa aqui é marcante. É marcante. Eu lembro do álbum de Rodolfo, né? Quando eu escutei o primeiro assim, né? Que é Rompendo RBT, o nome do álbum, né? Quem quiser ouvir, é Rompendo as Barreiras do Templo. E é um álbum assim que, se você for escutar, como eu estava falando antes, né? Não é impossível, não é que não seja possível você conseguir sentir a presença de Deus com rock, por exemplo. Porque esse primeiro álbum dele era numa época que não fazia muito tempo que ele tinha saído da banda, né, dos Raimundos, então ele ainda estava numa vibe mais rock, uma vibe mais pegada. Só que foi um álbum que eu tive uma experiência com ele, uma experiência com Deus assim muito muito marcante, que foi no mesmo dia, eu e um amigo meu lá da minha cidade, Rômulo, né, um abraço, vou mandar o link desse podcast para ele poder ver e citar assim ele, que é um cara que a gente queimava muito junto, né, por Deus. E eu lembro que nesse dia a gente baixou o álbum junto, né? A gente tinha tido um ensaio do Ministério de Louvor. E aí a gente baixou esse álbum, ele foi pra casa dele, eu fui pra minha. E eu cheguei em casa, no meu quarto ali, aquele momento de adoração ali com Deus, de conexão, botei meu fone e botei o álbum. E, por incrível que pareça, ao mesmo tempo ele estava fazendo isso na casa dele. E eu, na minha casa, comecei a sentir muita presença de Deus e comecei a chorar. Aquele álbum assim, chorar e sentir muita presença de Deus. Quando eu fui mandar mensagem para ele, ele tava do mesmo jeito no quarto dele, na casa dele, escutando esse álbum, sentindo muita presença de Deus e chorando muito. E foi algo marcante assim, porque eu até falo particularmente, eu me impressionei, porque pelo tipo do álbum eu não pensei que eu conseguiria sentir a presença de Deus ao ponto de me quebrantar, de chorar e de entrar naquela atmosfera. Então, principalmente por a gente nem ter falado um com o outro. Quando eu chamei ele no WhatsApp para falar o que eu tava sentindo, ele falou, mano, tô do mesmo jeito aqui, tô em lágrimas aqui, sentindo a presença de Deus e tá muito forte. Então foi uma experiência muito forte. Quem quiser ouvir, né, é RBT, o nome do álbum dele, de Rodolfo Abrantes. É muito forte também, principalmente as letras das músicas. Não prestem atenção, tá? Às vezes, se você não curte, tira de lado um pouco o ritmo, o rock, mas presta atenção na letra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através das letras desse álbum, que é muito forte. Amém. Coisa boa. E tem uma, Ezequiel, que você tá cantando, né? Você cantou ela domingo, aqui no culto, né? Eita, essa aí. E aí é muito forte essa música, né? Quando eu escutei a primeira vez, você me apresentou ela, né? Daí a gente já sente a presença de Deus de uma maneira fantástica. Equibalo, né? Exatamente. Esse louvor é muito forte, pessoal. Vocês aí de casa puderem, hoje, gente, tiver momento de vocês de adoração, colocar esse louvor, né? Muito lindo, é 100% Cristo, como a gente gosta de falar, né? 100%. Mais uma que a pessoa tem que, você prestando atenção na letra, né? Aqui. Essa música, né? A Equibalo, ela tá baseada no texto de Mateus 9, o versículo 38, em especial, que diz assim, Jesus ensinando, né, aos discípulos, e diz assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E essa palavra mande, em outras traduções, envie, né? Essa palavra do original do grego, ela vem de equibalo, né? Que ela é enviar ou expulsar sem direito de retorno. Então essa palavra também, em outras passagens, se você for ver, Jesus usava ela também para expulsar demônios. Era sem direito de retorno. É sem direito, você não tem mais direito de voltar. Eu te expulso e acabou, você não vai voltar mais nunca aqui. Então é uma palavra muito forte, é muito forte. Então ao mesmo tempo que ele usava para expulsar demônios, era a palavra que Jesus ali usa para ensinar os discípulos, para que eles peçam para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores. Porque eu vou te enviar, você não tem mais direito de retornar. Vai e faça o que tem que fazer e acabou. Só faz. Você não tem mais direito, é o ID de Deus. Principalmente quando Deus nos envia. Eu acredito que quando Deus envia alguém para o ID, para o evangelismo, né, que nem foi citado no último podcast aqui, né, o pastor Vanderlei, quando você também vai fazer a
a obra de Deus lá fora, né, quando Deus envia missionários, eu acredito que esses homens e mulheres de Deus, quando eles são enviados, né, eu acredito que dos céus Deus está clamando equibalo para a vida deles, né, está enviando eles sem direito de retorno. Então, por isso que eu acredito que tem que ter esse amor dentro da gente, literalmente pelo que a gente faz, porque muitos, né, que vão lá para fora, vão pregar o evangelho, eles vão já sabendo que tem a possibilidade de morrer, né? De serem mortos ali, de serem decapitados, de serem caçados, de viverem assim de uma maneira desumana, né? De ter que ficar em lugares escondidos, se alimentar com coisas que pra gente não é uma alimentação boa mesmo, e eles vivem nessas circunstâncias, mas por amor a Deus. E acredito eu, por esse enviar sem direito de retorno, né? Eles sabem que não tem direito de retornar. Eles têm que fazer o que foi enviado para fazer. Amém. E, meu Deus, isso é muito forte. Canta o trecho aí pra nós dela. Vou cantar um trechinho dela aqui, né? Formoso ele é, aquele que vem em nome do Senhor. Sua voz ecoar como um som de trovão. Ungido de Deus que desceu entre nós, imagem daquele que o mundo criou. Tua glória preenche a terra e o céu. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. O verbo, e essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda, essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Equibalou, equibalou, equibalou. Larararara. Essa música, ela é tão bíblia que nessa... Se vocês forem escutar até no YouTube, eles colocam na descrição, né? Porque acredito que é aquela preocupação, né? Porque às vezes tem pessoas que não buscam conhecer ou não buscam simplesmente ler a palavra de Deus, e às vezes escutam uma música dessa e falam: quem é esse cara que tá falando uma palavra estranha aí, que eu não sei o que é. Então, não faz sentido, né? Mas se você for na descrição, pode escutar esse hino no YouTube, e quando você vai na descrição, eles têm aquela responsabilidade, eles deixam literalmente em toda a descrição caracterizado cada parte da música e o porquê foi escrita. E em especial também essa parte da terceira onda, né? Que terceira onda é essa? Por que eles estão falando que essa é a terceira onda? E aí eles especificam, né? Que para eles, pelo menos na visão deles, eles falam de onda de avivamento, né? Eles falam que na primeira onda de avivamento foi lá em Atos 2. A segunda onda de avivamento foi na Reforma Protestante. E a terceira onda de avivamento é o que a gente está vivendo agora e o que a gente vai viver. Isso torna a música mais forte ainda. Então, literalmente, é uma música bíblia, né? Mesmo que você não entenda, mas é uma música bíblia. Detalhe, querido. Você faz parte da terceira onda. Eu e você. Nós somos os trabalhadores e temos que nos colocar de Amém. pé. Não se esqueça disso. Glória a Deus. É muito forte. Meu caro amigo Ezequiel, tuas considerações finais, queridão. Só agradecer, né, pela oportunidade. Para mim sempre é um prazer falar de Deus e principalmente de adoração, né? Foi algo que Deus outorgou sobre a minha vida e eu não fujo, né? Ai de mim se eu fugisse, né, do meu chamado e do que Deus colocou na minha vida. E para mim é um prazer estar podendo, né, compartilhar um pouco e falar, né, as minhas experiências e principalmente do que Deus é e do que Ele fez e continua fazendo na minha vida. E que Ele continue assim até o meu último dia de vida, meu último suspiro aqui nessa terra. Só agradecimento mesmo. Amém. Amados, como você viu aí, né, nosso amado Ezequiel, um dos nossos tangedores aqui da aba, né, com esse tema fantástico, adoração. Espero que você tenha sido edificado. Curte, compartilha, comenta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve.
e envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para elas também estar sendo edificadas. Deus abençoe. Se eu puder dar só uma ressalva, Sim. Quando vocês compartilharem, gente, até antigamente, quando você ia compartilhar ali no Instagram, por exemplo, só poderia botar o link do vídeo, né? Caso fosse uma pessoa lá com mais de 10 mil seguidores e tal. Só que hoje em dia essa ferramenta do Instagram ela já liberou para todo mundo. Então assim, você na sua rede social, quando você for compartilhar, às vezes se você compartilha só uma foto ou um print, tem gente que tem aquela preguiça ainda de ter que pesquisar. Então assim, você só copia o link. Quando você botar lá a foto do podcast e tudo, você pode botar o link lá, que facilmente para aquela pessoa que te segue ali, ela só vai clicar, já facilita para ela, né? Ela clica, já entra direto no vídeo, fica mais fácil, né, para poder acessar. Maravilha. Deus abençoe, forte abraço e esse foi mais um AbaCast. Deus abençoe.